Bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. É, Sabe o que que eu acho interessante? Quando aquele aparelhinho GPS que tem no celular. Quando a gente vai fazer uma viagem e a gente não sabe o caminho direito, aí a gente coloca, né, o GPS lá no celular lá, marca direitinho para onde a gente vai e ele mostra onde que vai ser o lugar que a gente vai descer, o destino, o endereço, o número da casa. E ele mostra certinho. E a pessoa não consegue se perder com o GPS. Hoje em dia, a tecnologia ela é avançada, né? A gente vivemos num mundo que hoje em dia as coisas estão tão assim, tão assim nas nossas mãos, que isso assim, ao mesmo tempo que é bom para a gente, não é, porque isso passou a tornar a vida muito sedentária. Mas a questão do GPS que eu estou falando, eu acho muito legal, porque o GPS ele mostra o caminho que tipo assim, você quer ir para um certo lugar, mas você não conhece o lugar direito. E o GPS ele te mostra aonde que é esse endereço, aonde que é esse lugar que você tem que ir. E é engraçado que quando chega lá, que você chegou direitinho, aí ele coloca lá, chegou ao seu destino, né? Hoje eu quero deixar uma pequena passagem que está em João, capítulo 14, no verso 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A nossa Bíblia, ela é o nosso GPS. Muitas vezes a gente sabe que existem milhares e milhares de igrejas. E muitas vezes as pessoas não sabem qual igreja ir. Mas tem tanta igreja, até os nomes agora é engraçado, né? Porque muita igreja as pessoas não sabem nem mais qual nome colocar e acabam inventando um nome, como Bola de Neve, Floco de Neve. Tem uma igreja que eu ouvi dizer que chama Igreja de Jesus Cristo Cheiroso. Bom, e a gente agora, tipo assim, com essa situação que está hoje o mundo atual, né? De tantas igrejas, tantas religiões, a gente fica, mas qual o caminho que eu vou seguir? Ou seja, eu estava falando de GPS no começo. A palavra de Deus, ela é o nosso GPS. Ela mostra direitinho o caminho para onde a gente deve ir. Se você não sabe qual igreja você deve frequentar, qual igreja você deve seguir, você vai fazer o quê? Se a Bíblia ela é o nosso GPS, você vai estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai te levar aonde é o caminho certo. A palavra de Deus fala assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente estuda a palavra de Deus, com oração, a gente nunca deve ler a Bíblia sem orar. Em primeiro lugar, oração. Por que eu devo orar, Eliane, para estudar a Bíblia? Por quê? Porque só o Espírito Santo nos concede entendimento. Quando a gente somos sinceros de coração e falamos para Deus assim: Senhor, eu quero frequentar uma igreja, mas eu não sei qual, tem milhares. Eu quero saber qual que é a igreja verdadeira, qual é a igreja que eu devo seguir. Quando falamos isso para Deus em oração, o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a entender a palavra de Deus. Porque se a gente lê a Bíblia como se a gente estivesse lendo qualquer outro livro, ou como se fosse uma revista, ou qualquer outra leitura, a gente não vai conseguir entender a palavra de Deus direito. A Bíblia, ela é um livro sagrado, ela é a carta de Deus para o homem. Então, o que acontece quando a gente lê a Bíblia com oração? O Espírito de Deus ele vai te conduzir, ele vai te dar sabedoria e discernimento, entendimento para você entender a palavra de Deus. Ou seja, hoje tem muita religião. Todas seguem a Bíblia? Todos seguem o que está na Bíblia? Não. Felizmente não. E como que eu vou descobrir uma religião, então, que segue tudo que está na Bíblia direitinho? Oração, estudo da palavra de Deus. Lembra que eu falei do GPS? O GPS, ele leva a gente no endereço, no lugar, no destino que a gente quer ir. A palavra de Deus, ela é o nosso GPS, que ela leva a gente no caminho certo, no lugar, no destino aonde a gente quer chegar.
A gente quer chegar aonde? Ao a gente estudar a palavra de Deus. A gente quer chegar a ser uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que não mente, uma pessoa que não rouba, uma pessoa que faz a vontade de Deus, que estuda a Bíblia, que ora, uma pessoa que seja boa esposa, bom marido, bons filhos, bons amigos. A gente quer ser uma pessoa do bem. E a palavra de Deus nos ensina a ser essa pessoa do bem. A palavra de Deus ensina a nós sermos obedientes aos nossos pais, amar nossas esposas, amar nossos maridos, a sermos pessoas boas, a amar o nosso próximo. A palavra de Deus ensina a gente a guardar os mandamentos de Deus, que está em Êxodo 20. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo falando dos 10 mandamentos de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, do 1 até em diante. Está lá os mandamentos de Deus. Então, a palavra de Deus, ela vai ensinar a gente ser uma pessoa obediente a Deus e a gente ser uma pessoa que Deus olha para a gente e fique feliz e agrada do que a gente é, do que a gente somos e do que a gente se tornou, porque a única pessoa que pode transformar a nossa vida é Deus. E Deus, ele transforma a nossa vida através da leitura da tua palavra. Ou seja, se eu for lá no mandamento, lá está escrito, não matarás. Então, Deus não quer que eu mate, eu não vou matar. Se eu vou lá no mandamento e está lá escrito, não adulterarás, eu não vou adulterarás, não dirá falso testemunho, eu não vou falar mal testemunho, eu não vou falar mal do meu próximo. Então, a Bíblia, ela nos ensina o que fazer. A Bíblia é o único livro que vai te ensinar o que você deve ou o que você não deve fazer. Tirando isso, o que sai disso é procedência do maligno. Então, a Bíblia é o único livro que ela é a nossa regra de fé, nosso manual, que nos ensina a estarmos nos preparando para estar nas mansões celestiais. Então, o que eu trago para nós hoje de meditação com essa mensagem? Que nós possamos ler mais a palavra de Deus. Que nós possamos orar muito pedindo a Deus sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria para mim entender a tua palavra. Lembra que quando a gente ora, o Espírito Santo, ele vai nos dar entendimento. Ninguém que ora e estuda a Bíblia vai ser enganado. Porque o inimigo, o que ele faz? Muitas igrejas aí, eles não pregam o que está totalmente escrito na Bíblia. Muitas igrejas pregam só uma metade, a outra metade foi abolida, só vale a outra metade. Então, está uma confusão muito grande de denominação, de questão de igreja. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Vocês querem conhecer o caminho certo? Vocês querem saber realmente qual é a igreja verdadeira, qual é o caminho certo de seguir? Ora e lê a Bíblia. Estuda a Bíblia, porque se você estudar, Deus, ele vai te orientar. Deus, ele não desampara. E ele diz assim, que os sinceros, eles não vão se perder, porque eles vão me procurar e eles vão achar. Que Deus nos ajude para que nós possamos estudar a palavra de Deus, mas com oração. Quando a gente ora, Deus, ele atua. O Espírito Santo atua na nossa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém.